Olá pessoal, professor Luciano aqui novamente para dar continuidade ao nosso projeto de microservices em Java, né? Então, aonde nós paramos, nós já temos aqui o nosso sistema, já temos o nosso produto service consumindo o nosso câmbio service, já temos o nosso Eureka Service servindo o nosso registrador de service, de serviços, registrador e descoberta de microservices, né? Então ele serve para fazer isso. Lembrando que através do Eureka Server, a gente diz para o produto service simplesmente, eu quero que tu conecte o câmbio service. Quem vai ser responsável por dizer qual é o endereço IP, qual é a porta onde o serviço câmbio service está respondendo, é o nosso Eureka, né? Então, relembrando aqui o nosso projeto, se nós olharmos aqui dentro do nosso client, o nosso câmbio client, nós vamos ver que ele está simplesmente apontando para o câmbio service. Eu vou só aumentar o tamanho da nossa tela aqui, só me dá um minutinho que eu vou dar um pause na gravação. Perfeito, aumentei aqui. Então, nosso produto service, a gente simplesmente diz para ele, ó, eu quero que tu vá buscar lá no serviço, no microservice, câmbio service. Como é que esse cara vai saber o endereço, porta e tudo mais? É justamente através do nosso Eureka Service, ok? Se nós acessarmos ao Eureka Service, vai aparecer aqui, né? Bem certinho quais são os serviços que estão registrados e quais são os endereços que eles têm. Então, nós temos o produto service rodando na porta 8000 e 8100, o nosso câmbio service, perfeito? Outra questão, então, se nós fazer o teste aqui, se nós tentarmos acessar o produto service 1 PRL, já vai trazer bem certinho com o valor convertido, trazendo a porta que está rodando o nosso produto service e a porta que está rodando o nosso câmbio service. Beleza. Bom, mas quando a gente está falando de microservice, quando a gente está falando em escalabilidade, a gente sabe que essas demandas a gente vai subir e vai descer. E a grande vantagem de tu ter um sistema dividido, utilizando a arquitetura de microserviços, é poder subir determinados serviços e subir mais instâncias deles sem um custo muito grande. Quando a gente tem um sistema monolítico, você precisa aumentar o número de instâncias, você precisa hardwares maiores, né? Microserviços, como são micro, vai ficar mais fácil. Então, o nosso próximo passo é justamente isso daqui. Nós vamos passar agora, nós vamos criar aqui, vamos fazer com que o nosso câmbio service suba no mínimo mais duas instâncias. Então, nós já temos uma rodando na porta 8100 e nós vamos ter outras rodando na porta 8101 e outra no 8102, certo? Então, voltamos lá, né? Nós temos aqui, então, meu Eureka Service funcionando, meu produto Service e meu câmbio Service. A primeira coisa que eu vou fazer, para facilitar aqui, para a gente não confundir, eu vou dar um stop no meu câmbio Service. Eu vou dar um stop aqui. Vocês vão ver que ele já vai lá no Eureka Service e faz o desregistro, cancelamento, tá aqui, ó. Então, se nós olharmos agora o nosso registro no Eureka Service, dá um F5 aqui, vai aparecer somente o produto Service, ó, o câmbio Service sumiu daqui. Bom, como é que nós fazemos aqui no Eclipse, tá? IntelliJ e outras ferramentas, vocês vão ter que ver como é que funciona, né? Porque a ideia é, nós vamos ter um serviço, um projeto que é o Câmbio Service, mas nós queremos subir duas, três instâncias só mudando a porta, né? No IntelliJ tem que ver lá bem certinho como é que faz para adicionar mais perfis de execução. Aqui no Eclipse, perdão, com o Spring Tools é muito fácil, tá, pessoal? Você simplesmente vem aqui em Câmbio Service, clica com o botão direito e vai ter a opção de Duplicate Config. Clica aqui. Ó, você vai ver que apareceu duas instâncias aqui. Então, vou criar mais uma, vou duplicar novamente, mais uma aqui, vou de novo no Câmbio Service, vou dar mais um Duplicate. Então, nós vamos ter três instâncias nele. Beleza. Porém, se eu simplesmente tentar executar essas três instâncias, a primeira vai subir. A segunda e a terceira não, porque elas vão tentar subir na porta padrão que elas estão configurado, que é a porta... Opa, entrei no produto service, né? Deixa eu fechar aqui. Câmbio service. Então, vou
abrir aqui no meu Resources para mim visualizar. Ó, porta 8100. Elas vão tentar subir as três nessa porta. Então a gente tem que mudar. A gente tem que dizer que uma vai subir na 8100, o outro vai subir na 8101, a outra na 8103. Para isso, a gente vai vir aqui, então, botão direito em qualquer uma delas aqui e vai selecionar essa opção aqui, ó. Vai clicar essa opção Open Config. Ele vai vir a parte de configuração dos nossos starts, tá? Eu vou dar um start aqui, vocês vão ver, ó, tem todos os Spring Boot, tá? Se nós não estivéssemos usando, nós ia ter aqui no Java Application. Então, nós temos aqui. Primeira coisa, eu já vou renomear esse cara aqui para ficar mais visível. Eu vou botar assim, ó, que esse vai rodar na porta 8100. Para mim, eu poderia deixar esse cara dessa forma aqui, tá? Mas eu já posso deixar para ter certeza que ele vai estar executando na porta 8100. Eu posso vir criar uma variável de ambiente. Eu poderia botar um argumento, botar um menos de porte aqui, mas eu acho mais legal a gente colocar aqui no a variável de ambiente. Então aqui em environment eu vou dar um add e vou criar o server port. Lembra que lá no application é server.port. Só que aqui o padrão de nomenclatura para variáveis de ambiente é tudo maiúsculo, server, e você usa o underline quando quer separar. Então, server underline port. Então, se vocês olhar aqui, eu tenho server underscore underline port. Eu vou botar aqui a porta, vai ser 8100. Dou um OK, né? Vou dar um aplicar, beleza? E agora vou para o outro. Vou pegar o próximo aqui. Opa, fica aumentando, diminuindo. Esse cara aqui meio se perde, né? Mas vamos botar aqui que esse cara vai ser o que vai rodar na porta 8101. Mesma coisa, vou vir no meu environment e vou adicionar mais nesse caso aqui, uma variável de ambiente que vai ser server port de novo. E o valor vai ser 8101, um pouquinho diferente. Então, ok. Vou para o próximo, ele pergunta se eu quer salvar. Vou dar um save, né, para salvar. Vou pegar o próximo aqui. E a mesma coisa, vou mudar o nome dele para ficar mais amigável, para mim saber que vai estar rodando na porta 8102. E vou adicionar a variável de ambiente server port 8102. Então, já vimos em aula, já vimos, né? As variáveis de ambiente, elas vão sobrescrever aquilo que está na configuração lá do arquivo, né? Então, aqui eu posso dar um close. Então, tem aqui esses caras. E agora eu posso vir aqui, eu posso selecionar todo ele aqui e dar um start nele. Ó. Ele vai iniciar o start nos nossos três serviços, certo? Vamos ver se ele vai funcionar. Vou aguardar um pouquinho. Ele vai demorar um pouquinho mais, né? Porque tem três Java rodando ali, então depende um pouquinho da tua máquina, dos recursos que você tem de hardware na tua máquina. Mas vamos subir todos eles e conforme as variáveis de ambiente, cada um vai subir em uma determinada porta. Prontinho, subiu lá. Uma coisa que a gente dá para olhar aqui nos logs, pessoal, é que cada um deles vai ter a sua porta. Então, esse log aqui, 8102. Se eu pegar outro câmbio service, 8101, vai estar aqui a porta 8101. E outra coisa que a gente vai notar é que se nós formos olhar no Eureka agora, dá um F5 aqui nesse cara, vai aparecer, isso aqui lembre-se, porque ele vai ficar dando, daqui a pouco ele já some, ele vai aparecer o câmbio service, só que ele vai aparecer assim, ó, quantos que tem disponíveis, ó, opa, eu tenho três instâncias, eu tenho o 8102, o 8101 e o 8100, ok? Se eu der um F5 agora, nesse cara aqui, ele vai pegar, se acontecer dele demorar, pode acontecer ele dizer, dar um erro, dizer, ó, não consegui achar o carro, entendeu?
é porque ele tem que atualizar. Às vezes ele não carregou, então isso tem que demora um pouquinho. Mas aqui funcionou. O que eu quero que vocês cuidem agora é que a partir de agora nós vamos ter um balanceamento aqui. Antes disso, eu vou fazer o teste, então eu vou pegar aqui localhost, só para nós testar, né? Localhost 8100, câmbio service, está funcionando. 8101 vai estar funcionando. Lembra que são três instâncias, mas que as três, se nós olhar aqui o nosso desenho, as três estão acessando um banco de dados, né? Tem que estar ciente disso, é um banco de dados só. Vou testar 8102. Então, todas elas estão funcionando. Então, agora, o que é legal é que, como o nosso produto service ele está funcionando já, ele está integrado com o Eureka, e ele está usando o Feng para fazer as requisições HTTP entre o microservices, então ele já, de cara, ele já tem junto o Spring Cloud Load Balance. É o cara que vai fazer o balanceamento de carga. Então, agora, se eu for dando F5 aqui, vocês vão ir vendo, certo? Ó, foi para 81, conectou na 8101. Agora eu vou dar F5. 8100. Se eu der o F5 de novo, ele vai conectar na 8102. Ou seja, ele está fazendo o balanceamento de carga, o chamado round robin, certo? Que é o seguinte, toda vez que o produto service precisa o câmbio, ele solicita primeiro numa porta, num server, numa instância, depois na outra instância, depois na outra instância, e assim ele vai fazendo um balanceamento, certo? Existem outras configurações que você pode fazer, né? Então você pode vir e configurar aqui para dizer para ele, eu quero que tu faça o balanceamento, eu quero que tu acesse duas vezes na porta 8100 e uma vez na outra, ou eu quero que tu controle conforme o número de requisições e tudo mais. Então tem como você configurar isso daí. Eu tive que dar um pause no vídeo. Mas assim, pessoal, então tem como você configurar, como eu ia dizendo antes, tem como você configurar mudar, né? Em vez de Rod Rob, conforme a velocidade de resposta e tudo mais, certo? Mas aqui, simples fato de a gente estar utilizando o Eureka no serviço, ok? Está utilizando o Feng, o OpenFeng, para fazer essa comunicação entre eles, o próprio OpenFeng já sabe, bom, se eu estou usando o Eureka é porque eu quero utilizar balanceamento de carga. Então ele vai fazer esse balanceamento aqui. E é isso que é o legal, né? Então você consegue um balanceamento de carga simplesmente com algumas configurações básicas, beleza, pessoal? Então, o nosso sistema já está ficando mais robusto, né? Nós já temos aqui 3 instâncias do Canvas Service rodando, já temos um serviço de registro e descoberta de microservices, já temos comunicação entre esses dois microservices. Então, quando o cliente vem aqui e solicita o produto service, e o produto service vai consumir o nosso câmbio service, beleza? Os próximos passos a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a pensar, bom, mas se nós estamos criando mais instâncias para o câmbio service, nós também podemos criar mais instâncias para o produto service, né? Pensa o seguinte, se você tem um sistema, você vai subir o número de instâncias ou baixar conforme a necessidade. Está tendo muita requisição, eu vou lá e subo, aumento as minhas instâncias. Está tendo milhões de requisições nesse momento. Então, eu vou lá e subo 20, 30 instâncias do câmbio service para poder dar conta. A mesma coisa eu vou fazer com o produto service. Ok, pessoal? Então, esse vídeo a gente não teve muita configuração, a gente só teve aqui o processo de criar esses carinha aqui, né? Esses 3 serviços. No próximo, a gente dá sequência aí no nosso projeto. Forte abraço e até mais.